A seguir, Jornal das 6. Boa noite, fique conosco, está no ar o Jornal das 6. Adorado por muitos, odiado por outros tantos. O horário de verão é polêmico em muitos aspectos. Alguns reclamam de ter que acordar quando ainda está escuro, mas muita gente comemora, porque pode voltar para casa no fim do dia ainda com o sol. E quem sabe até curtir uma praia ou um happy hour com amigos. O horário de verão, que começou em outubro do ano passado, terminou às 0 hora de domingo. E os relógios foram atrasados em 1 hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas será que houve realmente economia? Os resultados verificados durante o horário de verão, que vigorou por 126 dias, de 18 de outubro de 2015 a 21 de fevereiro de 2016, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, apontam para uma redução da demanda no horário de pico de consumo. A redução foi de 4,5% da demanda de ponta dos dois subsistemas. Bom, aqui em Juí nós tivemos aproximadamente, em termos de energia, uma redução de 4%. Esse valor, se nós formos comparar com o nosso consumo geral, ele representaria o consumo da classe residencial no mês de dezembro, no mês todo. Então é um valor considerável, né? Em relação aos benefícios do horário de verão, a gente tem que ver que o principal objetivo dele, na verdade, era a redução da demanda no horário de ponta. No caso da região sul, onde o DEMEI está localizado, a gente teve já um deslocamento desse horário de ponta. Antigamente, esse horário estava incluído no horário das 18 às 22. Hoje em dia, a gente vê que no nosso sistema aqui, esse horário é das 14 até as 16. Então, de certa forma, ele acaba não tendo um resultado tão satisfatório como tinha anos atrás. O principal benefício do horário de verão é o consumo da segurança operacional, resultante da diminuição dos carregamentos na rede de transmissão, proporcionando maior flexibilidade operativa para a realização de manutenção em equipamentos. Ele acaba tendo, mesmo não sendo tão relevante como era em épocas anteriores, ele acaba tendo o benefício ainda que seria a economia em termos de geração, já que a energia, nesses casos, ela passa a ser mais hidrelétrica e menos termoelétrica, onde as termoelétricas elas têm um custo maior. Então, nesse horário de ponta, você deixa de gerar a partir das termoelétricas e gera a partir das hidrelétricas, que tem um custo de operação, custo de geração menor. Então, esse é um dos benefícios principais. Além do que, com o horário de verão, com a redução da demanda nesse período, você tem um aumento do nível dos reservatórios, ou seja, aumenta a quantidade de água nos reservatórios, que posteriormente serão utilizados também pelas hidrelétricas. Então, esse seria basicamente o benefício principal atualmente, é a redução do custo de geração, que posteriormente isso é revertido para os consumidores na redução da tarifa. O engenheiro salienta alguns cuidados que as pessoas devem ter para diminuir o valor na tarifa da energia elétrica. Bom, basicamente o que a gente sempre aconselha, principalmente nos períodos de calor, são os equipamentos de refrigeração. Então tem alguns cuidados que podem ser tomados, principalmente na questão da vedação, né, das borrachas de vedação, tanto de refrigeradores como de freezers, né? Então você verificar se essa isolação está bem feita, tá? Porque nesse caso, ela não estando bem feita, pode haver uma fuga desse ar frio que é produzido internamente, e isso acaba gerando um consumo maior. Questão também da refrigeração, você manter esses equipamentos, como geladeiras, como freezers, um pouco afastados da parede onde eles estão instalados, ou seja, de 15 a 20 centímetros, para que haja uma troca de calor e de maneira então que esse equipamento ele não trabalhe sobrecarregado. Uma outra questão também vinculada a isso é tentar evitar colocar esses equipamentos em locais onde tem a presença do sol, né? Então o sol refletido nesses equipamentos ele acaba também esquentando o equipamento, e com isso faz com que ele produza ou gaste mais energia, na verdade.
Outras questões fundamentais também, principalmente no que a gente verificou, que teve um acréscimo muito grande de consumo na parte da climatização, né? Então muita gente instalou climatizadores. É você regular numa temperatura que seja intermediária, ou seja, não colocar muito frio e deixar mais ou menos em torno de 21 a 23 graus. E procurar também deixar esses ambientes fechados, né? De maneira que não haja a fuga desse frio que é produzido pelos equipamentos. Foi assinado ontem um contrato de R$100 milhões para financiar a terceira e última fase de pesquisa para a vacina contra a dengue. Nesta etapa, 17 mil pessoas devem participar dos testes realizados pelo Instituto Butantan. Os primeiros voluntários foram vacinados nesta segunda-feira. É dos laboratórios do Instituto Butantan, em São Paulo, que vai sair a vacina que vai ajudar a combater a dengue, que em 2015 afetou mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. A previsão é que a vacina esteja disponível nos postos de saúde em 2018. E para financiar parte da terceira e última etapa dos testes, foi assinado nesta segunda-feira, entre o Ministério da Saúde e a Fundação Butantan, contrato no valor de R$100 milhões. Nesta fase, serão necessários 300 milhões. Além dos 100 milhões da saúde, estão sob análise outros 100 milhões do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e mais 100 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A vacina contra os 4 sorotipos da dengue é um avanço para o Brasil. É um avanço para o Brasil em 2 sentidos. Primeiro, porque vai assegurar uma cobertura muito grande para a nossa população de uma doença que é a dengue, que atinge muitas pessoas, milhões de pessoas. E, em segundo lugar, porque também afirma o papel do Brasil, e aí o Instituto Butantan está de parabéns, como tendo um laboratório capaz de produzir uma vacina que é hoje, sem sombra de dúvida, seria usada por uma parte importante da humanidade. A presidenta Dilma também destacou a importância da vacina para auxiliar na busca de soluções contra o vírus Zika. O desafio é chegar à vacina contra o Zika vírus. Um dos caminhos é esse de transformar essa vacina tetravalente numa vacina pentavalente. A pesquisa começou por meio de uma parceria entre o Butantan e institutos nacionais de saúde dos Estados Unidos em 2008. Nas 2 primeiras fases de testes em humanos, a vacina desenvolvida pelo Butantan mostrou capacidade de combater os 4 tipos de vírus da dengue. A imunização deve ocorrer em dose única, o que ajuda na logística de vacinação da população. A terceira fase da pesquisa busca avaliar a eficácia da vacina por meio de testes em voluntários. Devem ser recrutadas 17 mil pessoas de 13 cidades nas 5 regiões do Brasil. Essa etapa dos estudos deve durar 1 ano. Os 3 primeiros voluntários foram vacinados nesta segunda-feira no Hospital das Clínicas, que também é parceiro nos testes. O presidente da Anvisa, Jarbas Barbosa, disse que vai acompanhar todo o processo para assim que a gente tenha o resultado, ele faça o registro. E nós já começamos, o Instituto Butantan, a construir uma unidade de vacina que será possível produzir doses suficientes para começar o programa de vacinação do Brasil. O Cine de Ijuí está com diversas vagas de trabalho abertas para Ijuí e região. Confira! As vagas são para vendedor pracista de pneus, vendedor de bebidas, vendedor de medicamentos agropecuários e rações, vendedor de medicamentos para farmácias, servente de limpeza, frentista com carteira de habilitação e motorista internacional. Os interessados devem procurar a agência de empregos das 7h30 a 1h da tarde. As informações pelo telefone 3332-7555. E a colheita do arroz do Rio Grande do Sul foi aberta oficialmente neste sábado em Alegrete, na fronteira oeste. E a expectativa da safra é de 7,8 milhões de toneladas.
o que representa uma queda de 15% em relação aos 8,7 milhões colhidos no ano passado. A largada oficial da colheita foi realizada em uma lavoura experimental com a participação do vice-governador do estado, José Paulo Cairoli. O setor arrozeiro movimenta cerca de 3% do ICMS gaúcho. São 120 mil lavouras distribuídas em 132 municípios. Por essa importância que a abertura da colheita do arroz é um grande evento. E assim foi na 26ª edição, que aconteceu em Alegrete, no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles. O vice-governador José Paulo Cairoli participou da abertura oficial e destacou a representatividade do setor no estado. O setor orizícola, que gera muito emprego e que gera renda, riqueza, se produz aqui, se tem indústrias aqui no nosso país, representa 62% da produção de arroz está aqui no nosso estado, então ela é muito significativa a nível nacional. A colheita do arroz é considerado o maior evento orizícola do continente americano, com o objetivo de mostrar os últimos avanços científicos e tecnológicos na cultura. A produção orizícola no estado, para nós, é fundamental, não só economicamente, mas principalmente do aspecto social, porque são pequenos agricultores que trabalham e que muitos sobrevivem dessa atividade. Então, estamos articulando e trabalhando de forma sintonizada com as entidades para que a gente possa criar melhores condições de apoio aos nossos produtores e todo o setor produtivo gaúcho. Para encerrar a abertura da colheita, um prato típico à base de arroz, o tradicional carreteiro, para cerca de 5 mil pessoas, preparado com muito amor. É 700 kg de carne, 450 de arroz, quilo de arroz, 150 de cebola e 150 de tomate. Bacon também vai, uns 100 kg de bacon. E aí tudo é feito com muito amor aqui. Agora um fato preocupante. Segundo pesquisas, os pais estão perdendo o controle sobre os filhos. Nós procuramos a presidente do Conselho Tutelar aqui de Juí para saber quais são as denúncias mais comuns. A maioria dos pais querem o melhor para os filhos, mas quando se trata de disciplina, alguns equivocadamente usam a força física para punir ou intimidar. A presidente do Conselho Tutelar de Juí, Karine Diniz, salienta quais são as principais denúncias. Os casos mais comuns são de conflitos familiares, questões de guarda, disputa de guarda, né? Surge então, junto com isso, surge uma situação de risco, de maus tratos que o pai ou a mãe vem relatando, os pais que não conseguem dar limite para os filhos, né? E, claro, acompanhado disso, nós também temos várias outras situações, maus tratos, agressões físicas, drogadição e outros que configuram aí a questão de risco. O que nós mais observamos que hoje o que falta é aquele contato, o abraço, o almoçar junto na mesa, ter tempo para sair com os filhos, ter tempo para conversar, para saber como é que foi o dia do filho. E isso está faltando, porque muitas vezes nos nossos aconselhamentos, nas nossas visitas, aquele momento que nós, conselheiros, estamos tendo com aquela família, aquele momento que ela está tendo para conversar com o filho dela, para saber, para poder ouvir o filho dela. O momento que eles não conseguem ter sozinhos em casa. E isso faz falta, e isso faz com que surjam todos os conflitos familiares e gere todo aquele transtorno, né, na relação familiar. Karine está no seu 3º mandato e afirma que há um aumento no número de casos. Eu penso que sim, eu penso que principalmente em relação a isso, a falta de limite dos pais, a questão do comportamento. Isso é uma coisa que a gente sente que está sendo bem frequente. O não saber como educar, não saber o que fazer com o filho. Isso tem sido uma das coisas mais fortes em que eu, particularmente, estou percebendo. Embora tenha outros casos muito graves que a gente tem, mas isso é o mais corriqueiro que nós temos aqui dentro, hoje, que eu observo que tem aumentado, né? Nós pedimos que denuncie, temos o Disque 100, tem o 84511029, que é o número do Conselho Tutelar. Nós vamos estar averiguando, investigando, né? E nós vemos também que não é só isso, né? Nas nossas eleições também, nós sempre pedimos vamos cuidar em que nós vamos votar, né? Pessoas comprometidas com as políticas públicas, porque hoje nós avaliamos que faltam profissionais, faltam assistentes sociais, faltam psicólogos. Nós estamos com a lei aí que está para entrar em vigor, não entrou ainda, com psicólogos e assistentes sociais nas escolas,
né? Nós temos uma psicóloga, eu acho, para uma rede municipal, né? Não é o suficiente, não atende tudo, nós deveríamos ter. Hoje eu vejo que com a demanda que se tem, em cada escola deveria ter um atendimento melhor. Uma psicóloga, uma assistente social em cada escola, e não é o que acontece, né? Acaba vindo todo para a rede, sobrecarrega essa rede de atendimento. E, nesse sentido, eu acho que ainda faltam algumas coisas, nós temos que rever algumas coisas. Mas eu acredito que a comunidade, se cada um fizer a sua parte, se o pai ou a mãe, em casa, procurar dar o seu melhor para o seu filho, fazer sua responsabilidade de pai e mãe, já é uma grande coisa.